Boa noite, meu nome é Maria Imaculada e agora eu vou apresentar um breve resumo do que foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Bom, então ele foi escrito, na Era Vargas e foi basicamente também um movimento que abordava as insuficiências da antiga república. E ele também, ele lutava pelas modificações, e reformas do ensino da educação brasileira, Então, como que foi o período na educação da antiga república? Esse período, ele foi marcado muito pelo poder do Estado e da Igreja. Então, o ensino ele era mais centralizado, Os professores, naquela época, eles eram tidos como o centro de todo o conhecimento. Então, os alunos, eles eram vistos apenas como passivos, Ou seja, eles apenas frequentavam as escolas e escutavam o que os professores diziam e não podiam participar das aulas, Eles não tinham total abertura como hoje a gente tem, de expor dúvidas, de perguntar e participar das aulas. Eles apenas sentavam lá, recebiam o conhecimento que o professor passava para eles e nada mais. Então, naquela época também havia poucas escolas, E essas poucas escolas era meio que dividido os alunos que frequentavam. Por quê? Os alunos que frequentavam não eram muitos também, então os que frequentavam eram basicamente os que eram mais privilegiados, que eram os filhos das elites, e os demais, que eram a maioria, Só que esses filhos das elites, que eles eram mais privilegiados, o ensino deles era melhor, porque o ensino deles era voltado mais para o ensino superior, e tudo mais. Agora, os demais, o ensino deles era apenas voltado para o trabalho, e nada mais. Não era voltado para o ensino superior, igual os filhos das elites, Então, era um ensino, que ele não era um ensino para todos, A educação naquela época não era para todos. Ele era apenas para alguns, Alguns só eram mais privilegiados que os demais. Então, aqui nessa foto que eu vou mostrar agora, é uma foto de como era naquela época. Então, aqui podemos ver a escola e aqui alguns alunos. Então, também eles eram divididos muito por idades, por classes sociais, Então, era um ensino bem difícil naquela época. Por isso que o Manifesto dos Pioneiros veio para poder buscar, as modificações de ensino, as transformações e tudo mais, Na antiga república, até que eles pensavam na educação, Só que ainda era voltado mais para o ensino tradicional mesmo, Então, em 1930, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, ele pôs fim à antiga república, a República Velha. Então, esse período ficou conhecido como a Revolução de 1930 e foi liderado pelo, então, Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas, ele permaneceu na presidência de 1930 até 1945. Então, foi um período de grandes transformações, tanto para o país quanto também para a educação. Um dos grandes acontecimentos que podemos citar, quando o Getúlio Vargas estava na presidência, foi a criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública e também foi a criação da Escola Nova. Então, a Escola Nova era o oposto da escola tradicional, Então, ela buscava novas metodologias de ensino para aquela época. Então, grandes contribuidores contribuíram para a criação da Escola Nova, e para o seu desenvolvimento. Um dos grandes pensadores que contribuíram para a Escola Nova foi o Anísio Teixeira. Então, o Anísio Teixeira foi um dos grandes pensadores contribuintes para o desenvolvimento da Escola Nova, como também diversos outros, que foi o Fernando de Azevedo, o Lourenço Filho, o John Dee também. O John Dee, ele pregava muito a importância do ativismo dos estudantes. Ou seja, para ele era muito importante que os estudantes aprendessem através de prática e experiências. Então, diferentemente do ensino da antiga república, os alunos agora, eles tinham que aprender por meio de participações da sala de aula. Então, antigamente, os alunos eles apenas recebiam o ensinamento. E agora não, agora eles participavam, na Escola Nova eles participavam também das aulas. Então, foi muito importante a criação da Escola Nova para que houvesse diversas metodologias de ensino, para todos, principalmente. E houve também essas diversas modificações que, ao longo do tempo,
foram contribuintes, né, para todo o processo da educação, que levou também até os dias atuais, né? Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, temos que compreender que durante o governo de Getúlio Vargas houve a criação de diversos documentos. Dentre esses documentos, teve um que foi muito importante para a educação brasileira, no qual foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, no qual foi escrito no ano de 1932 e foi escrito por Fernando de Azevedo. E também foi assinado por mais 26 intelectuais, né, como podemos ver aqui na imagem. Dentre esses intelectuais estava Cecília Meirelles, Lourenço Filho e principalmente o Anísio Teixeira. Pois o Anísio Teixeira, ele acaba sendo muito importante neste período, por causa que ele acaba meio que sendo um destaque, porque ele defendia um sistema de ensino qual fosse público e coletivo, né? Então, isso era referente a todos os níveis de ensino, né? Enfim, esse documento, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, eles vão defender abertamente um novo sistema de ensino no Brasil, por causa que vai se opor ao sistema de ensino tradicional até então, porque eles acreditavam que a educação deveria ser dever do Estado. Logo, o Estado deveria reservar uma parcela de recursos públicos para essa educação, mas que não fosse para as instituições privadas de ensino, como que era até então, fosse para as instituições públicas, porque eles acreditavam e defendiam que a educação deveria ser pública, gratuita, única, onde poderia frequentar os dois gêneros, né? Por causa que até então a educação aqui no Brasil havia essa distinção, né? Ou frequentava somente meninos ou somente meninas, como vimos aqui nessa imagem. Então, eles acreditavam que a escola deveria ser única, que poderia frequentar meninos, meninas, e também que fosse laico e que fosse de qualidade. E, além de ser de qualidade, eles acreditavam que deveria ser de direito de todos. Ou seja, eles não faziam exclusão social, exclusão de gênero, de raça. Não, poderia frequentar qualquer indivíduo. Então, é claro que esse documento, né, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, vai receber diversas críticas na época, por causa que, até então, vai receber críticas da Igreja Católica, por causa que a Igreja Católica, ela era meio que concorrente, podemos dizer assim, do Estado, por causa que a Igreja, ela contribuía também para a educação nas instituições privadas. Então, ela tinha, assim, uma certa influência. E, como podemos ver aqui nessa imagem, a igreja estava presente nas instituições privadas. Então, é claro que eles vão criticar esse manifesto, né? Por causa que, até então, nesse manifesto, eles diziam e defendiam que deveria ser somente do Estado, e não mais da igreja católica desde então. E dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como era o ensino religioso no período de 1931. E eu trouxe algumas imagens para estar explicando melhor. E eu quero apresentar para vocês Jonathan Serrano. Quem foi Jonathan Serrano?
Jonathan Serrano, ele foi um celebre educador marcado por um cristianismo que era pregado fortemente nas escolas. E também quero mostrar para vocês esta imagem. O que vocês podem ver nesta imagem é a figura de um padre, né, forçando o ensino religioso, no qual nesse período era muito forçado esse ensino nas escolas. E aqui a gente pode ver a figura, né, que aparentemente parece ser um indígena, e no qual ele também era forçado a aprender esse ensino, né? E ali a gente vê um órgão público, também pode ver um órgão público, né, presente muito fortemente nas escolas e aplaudindo, né, essa forçação desse ensino religioso nas escolas, nos quais as crianças elas eram obrigadas a aprender esse ensino, né? Por mais que não era imposto ali da religião dela, mas a Igreja Católica ela tinha uma forte influência nas escolas. E mais tarde o ensino ele passa a ser um ensino laico, um ensino livre a todos, né? No qual não apenas os jovens da elite, mas assim, aquelas pessoas mais pobres, elas tinham direito a esse ensino, né? E dentro dessas imagens que eu quero mostrar para vocês e explicar certinho, eu mostro também a figura do professor. Como era a figura do professor também, né, dentro desse ensino, né? O ensino nessa época era onde o professor ele era o centro, né? Ele apenas ditava as ordens e os alunos apenas obedeciam. E com o passar do tempo, essa figura do professor ditador e os alunos apenas obedecendo, ela foi mudando, né? No qual o professor ele passou a ser um facilitador, né? Não um ditador. E aqui a gente pode ver, né? O professor trabalhando junto com os alunos era onde ambos trabalhavam juntos, né? E se obtinha um resultado. E essa figura a gente pode ver até perceber nos nossos dias atuais, onde está presente fortemente nos nossos dias. Um dos pontos mais enfatizados pelos propositores da Escola Nova, que é a laicidade dentro do ambiente escolar. Ou seja, eles reivindicavam por uma educação que fosse livre do caráter religioso. Isso porque eles viviam num contexto em que a Igreja Católica exercia grande influência dentro das escolas, já que ela era responsável pelo ensino em grande parte do Brasil. E, consequentemente, eles usavam esse espaço para propagar suas doutrinas e disseminar as ideologias que eram de seu interesse. Diante dessa situação, os pioneiros da Escola Nova propuseram uma reforma pedagógica que possibilitasse aos alunos construírem seu próprio pensamento, questionar, pesquisar, indagar, terem uma atitude crítica frente àquilo que eles aprendiam. E essa mudança que incumbia o Estado de ser o principal responsável pela escola, tirando assim o encargo da Igreja, fez com que houvessem muitas discussões na época, e até hoje existem, já que existem vestígios como rezar dentro da sala de aula, que demonstram que esse vínculo entre religião e escola não foi totalmente superado, mesmo que na teoria a escola tenha se tornado laica. Como podemos observar, ocorreram muitas polêmicas envolvendo os pensadores, que o ambiente educacional ele favoreceu bastante os escolanovistas, que houve então a criação do estudo social que nas escolas primárias, que veio como forma de substituição da história e da geografia. Então a gente pode notar uma grande influência da Escola Nova. Ela veio com bastante aspectos e dos interesses das ciências humanas, que seu principal propósito é formar indivíduos observadores e criativos. Mas essas novas ideias enfrentariam muitas dificuldades do cenário brasileiro, que só seriam superadas com o passar dos tempos, com a disponibilidade das escolas, das salas de aula e das formações dos professores. Então a gente não pode minimizar que o principal foco desse manifesto foi criar uma educação fundamentalmente pública e gratuita,
Até tem um trecho do texto de Azevedo que diz: a gratuidade extensiva em todas as instituições é um princípio igualitário que deve ser acessível a todos que tenham vontade e condição de recebê-la. Então, o Estado ele não pode tornar a educação obrigatória sem antes torná-la gratuita.